Pique-esconde. Pique-esconde, 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 pique-esconde. 1, 2, 3, salva o mundo! Você salva o mundo! Pique-esconde, pique-esconde, pique-esconde. Pique-esconde. Foi mal, né? Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pule de um pé só. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso Pique Esconde, um podcast para quem gosta de criança e é criança, assim como eu, Sérgio Tencourt, e meu companheiro de jornada, Diego Larco Moreno. Fala aí, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo em todo o Brasil, em todo o mundo, interplanetário, não importa onde esteja. Mais um episódio sensacional e vou dizer que hoje é um dos episódios mais aguardados por nós, assim como todos os outros também são, é claro, mas esse tem um tom, vamos dizer assim, muito alegre. Sabe por quê? Por quê? Porque estamos com um convidado mais do que ilustre, companheiro de jornada nosso também, por um bom tempo. Apresente ele, por favor, querido professor Diego. Vamos lá, então, para vocês que estão vendo, Gutenberg Júnior, que é consultor, palhaço, faz treinamentos, palestras, tem foco em desenvolvimento pessoal, equipes, e é idealizador do projeto Consultoria, que realiza visitas em entidades beneficentes. Eu falei consultoria porque tem o trocadilho, aquela coisa toda, mas quem vai explicar melhor isso para vocês é o nosso querido Guti. Aplausos! Salve, galera! Salve! Muito bom, obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui nessa jornada com vocês. É um susto, né? O episódio mais aguardado. Mas a gente, como nós vamos falar de palhaço, e palhaço é cara de pau, né? Vai desde pilotar um avião, a nave espacial. Vamos nessa, vamos encarar essa brincadeira. É um barato aí estar com vocês. O projeto... Bom, vocês querem já que eu comece a falar do projeto consultoria? O que vocês Já preferem? começou, já vai, já manda. Já está valendo, né? Bom, eu sou ator, palhaço, consultor também, uma salada de funções aí. E a história do palhaço, ela vem com os Doutores da Alegria, onde eu me formei, né? Fiz a formação com eles ali. E depois eu comecei a desenvolver o meu projeto solo, que é justamente o Consultoria, trabalhando também com visitas em hospitais, mas também atendendo entidades beneficentes. Porque, não sei se vocês conhecem, o objetivo do trabalho é potencializar o lado saudável das relações, do ambiente, tornar ele mais leve, mais descontraído. Então, você vai, além de cuidar do lado saudável dos pacientes, cuidar também dos profissionais de saúde. Então, o projeto ele abrange desde os profissionais aos assistidos. E aí é uma salada. A gente, até vou rojar o nariz aqui. A gente tem estudos comprovados dos Doutores da Alegria, o quanto que isso beneficia, depois da passagem do palhaço, como que muda o ambiente do hospital ou mesmo da entidade. Os pacientes eles começam a responder melhor ao tratamento, por causa da brincadeira, a interação entre o paciente e o profissional de saúde também melhora, porque, bom, todo mundo aqui conhece um ambiente hospitalar, não dá muito para você ficar pedindo permissão, posso entrar, posso fazer, você já entra, já vai medicando, e aquela relação não dá porque tem não sei quantos quartos para serem atendidos e tem todo o estresse do atendimento. Então, a visita do palhaço tem esse objetivo, diminuir essa tensão, trazer uma oxigenação para o ambiente, onde o pessoal possa se permitir rir, né? Não é porque eu vou dar risada que eu deixo de ser sério, que o trabalho avacalha. Lógico que isso no começo, aí eu vou falar muito dos doutores, que é a referência, né, aqui no Brasil, desse trabalho de visitas em hospitais, teve resistência. Que palhaço? O hospital não precisa de palhaço. O hospital precisa de cura, precisa de médico, precisa de remédio, até porque a gente trabalha mais em hospitais públicos. E a gente sabe muito bem como que era a situação dos nossos hospitais. Nesse momento mesmo de pandemia, a gente está aí tendo falta de insumos para coisas graves, né? E aí você imagina que é você chegar num momento de tensão num hospital
E, e ter que quebrar essa rotina, né? Às vezes, você invade. Várias vezes eu cheguei no ambulatório e aquela reunião tensa da equipe toda, de enfermeiros ali, o que a gente vai fazer, o paciente A, o paciente B está com um quadro mais grave. E aí que a gente trabalha é a base do respeito. O palhaço não dá para... É diferente de voluntário. Tem uma coisa que é legal destacar aqui. Nada contra, né? Quem faz o trabalho de ação vai lá cantar músicas, levar festa, alegria para o ambiente, mas a gente tem que ter um cuidado, um olhar especial para aquele ambiente que eu vou visitar. Eu preciso, primeiro, antes de qualquer coisa, de eu ir para os quartos, né? Eu preciso entender o que está acontecendo naquele momento. Então, a minha parceria com os profissionais de saúde é muito importante. Eu chegar e pedir, como médico, né, no meu caso, besterologista, eu pedi informação de como que está aquela ala que eu vou visitar. Geralmente a gente trabalha por andares, por setores. Então, eu chegar lá na mesinha ali no escritório dos profissionais que ficam ali atendendo, eles têm os relatórios e eles vão falar quais são os casos mais críticos, onde está delicado, o que aconteceu, que nível da doença tá, né? Que nível de dor, enfim, de tensão tá naquele momento, para que a gente possa respeitar mais ainda do que a gente já tem nisso. E aí, quando eu falo que o palhaço é diferente de um evento voluntário, ele já tem também todo o seu trabalho de preparo prévio. A gente tem jogos, nós temos conhecimento, ensaios, desenvolve. E a cada visita você faz uma análise, trabalha um relatório para você saber o que funcionou, o que não funcionou no jogo, porque também a gente quer estabelecer o jogo, mas o que é o jogo, né? Onde eu possa brincar com você e você comigo, não impor. Então tem todos esses cuidados. E aí a gente faz a visita de acordo com isso. Vou citar alguns exemplos aqui, por exemplo. Eu fiz uma vez, estava no Nocinha. O Nocinha é o único hospital privado que é a Nossa Senhora de Lourdes, ali no Jabaquara, que o pessoal chama carinhosamente de Nocinha. É o único hospital privado que eu trabalhei. E nós chegamos, né, no balcão dos atendentes, e aí tinha uma informação que a mãe estava desesperada, o filho com muita dor, precisando tomar um remédio que o convênio não cobria. E aí, pô, o que o palhaço vai fazer nesse momento no quarto ali? Tem dois casos, aliás, do Nocinho que vale a pena falar. Esse do remédio, situação delicada, porque tá ali no desespero, vendo seu filho com dor, um remédio caro, né? Provavelmente, a gente não entrou nesse detalhe, mas era uma tensão que estava ali naquele momento para os profissionais de saúde. O que o palhaço faz nesse momento? Ele passa no quarto, ele sente o ambiente do lado de fora, ali na porta, que é a nossa entrada cênica, né? A boca cênica ali de entrada para a apresentação, e sente, entra, dá uma olhadinha. Você não chega fazendo barulho, lá, não, deixa eu tocar uma musiquinha que vai curar, deixa eu fazer. Não, chega na porta, tudo bem, posso entrar, deixa eu ver. Meio que conforta mais o pai, a mãe, o acompanhante que está ali. É quase um colo, um afago, né? Se de repente você percebe alguma reação nessa entrada quase que silenciosa, respeitosa, né? Porque o palhaço ele tem isso. Eu tenho que trabalhar com a permissão do outro para eu poder oferecer o meu jogo. Então, todo instante, a minha preocupação é estabelecer a permissão, ter a permissão para eu poder me relacionar com você. E aí a gente começa a trabalhar. Então, tem a gente de entrar, de repente fazer uma bolinha de sabão, criar um ambiente lúdico para que aquilo fique, já entra aqueles seres, geralmente a gente trabalha em dupla, né? Ou trio, e só aquele momento, aquele respeito, já dá uma calma. E de repente lá no corredor, você toca uma canção, alguém, um violãozinho, uma caixinha de música, só para dar
aquela respirada. Eu falo que o grande barato nosso é trabalhar esse respeito da relação. Um outro caso que eu falei que eu lembrei também era de uma mamãe que aí já não tinha muito o que fazer com o bebê. Ela estava lá sozinha, estava no isolado, já não era uma... Geralmente os quartos têm 2 camas, e a mamãe estava deitada assim na mesa, né? Tipo aquela coisa, não tem muito o que fazer. E a gente também fez a mesma ação, de entrar no ambiente, ela permitiu, nós entramos ali com ela, caixinha de música, aquela coisinha bem serena, e no fundo ela só agradecia, porque o ambiente hospitalar é uma bomba relógio, né? É uma linha muito tênue, né? Que ela pode explodir a qualquer momento. E de repente você só precisa de alguém para o oxigênio, né? A gente está falando tanto hoje de oxigênio, você precisa disso. E o palhaço ele vai fazer isso no ambiente. Então, e aí a gente também tem esses casos mais doces, né, mais delicados, que são essas visitas em UTIs, nesses casos mais complicados, mas a gente também tem o oposto, né, de crianças que têm uma energia de sobra, que tem um exemplo, que uma vez a gente estava trabalhando no hospital, um grupo grande de palhaços, éramos 6 palhaços ali, 3 fazendo uma ala, 3 fazendo outra, e de repente, por coincidência, a gente já... Por coincidência, não. A gente estava lá visitando uma ala de 2 crianças, mais ou menos 10, 12 anos, 2 meninas. Elas estavam atacando os palhaços. Uma alegria de quando viram o palhaço e aquele grito no hospital, que até o pessoal foi assustado. Falei, o que está acontecendo, né? E saíam correndo atrás do palhaço, porque aí já deu um jogo já logo de cara. Porque quando você vê aquela disposição, o palhaço quer plateia, né? Ele quer o aplauso, ele quer o riso, a alegria. E quando você já vê isso potencializado ali de uma certa maneira, você vai trabalhar com aquilo. Mas mal sabíamos que aquilo ali não precisava mais potencializar, porque elas já estavam no pique doido ali, alucinado. E aí, por coincidência, chegou outro grupo, né, de palhaços que estavam na outra ala também, aí que foi a baderna, porque eles viram aquela gritaria na ala ali, eles foram entender o que está acontecendo. Eu estou matando os palhaços, não sei o quê, só escutava o palhaço ao fundo. Palhaço, palhaço, vem cá, entra aqui, faz não sei o quê, pula aqui com a gente, você entra na câmera. E a gente, calma, gente, dá alta, fomos lá no postinho das enfermeiras, falei, gente, libera essas meninas agora, que antes que põe abaixo o hospital. Então, tem muito disso, do jogo, né? Tem pacientes que a gente precisa estimular, né? Desde esse processo de chegar pedindo permissão. Tem momentos que a gente só marca a presença no território. Estou aqui, qualquer coisa, sempre respeitando o teu espaço. E tem aquele que já está palhaço, como uma obsessão, né? Sai correndo ali atrás do palhaço. Então a gente encontra de tudo nesse ambiente. A gente já está em 2021, então são 11 anos de formação. Então já passei por... são 11 anos de ação. O mais longo que eu tive de trabalho recorrente, né, foi na Cruz Verde. A Cruz Verde, ela cuida de portadores de paralisia cerebral grave. Não sei se vocês conhecem a entidade, mas vale a pena dar uma olhadinha. Ela sempre precisa de uma ajuda também, apesar de não estar lá, mas tem muitos amigos que, ao longo dos 5 anos que eu visitei a entidade, eu fiz. Tem pacientes que até hoje me mandam mensagem por WhatsApp. Não consegue escrever, né, por causa das dificuldades motora, mas manda áudio, coraçãozinho, áudios intermináveis, assim, maravilhoso. E é muito legal a minha passagem nessa entidade, porque ela mostra que esse trabalho ele é uma descoberta constante. A gente tem que tomar muito cuidado, como eu disse, né? O riso é o prêmio do palhaço, é o aplauso. Quando eu consigo atingir esse riso, tem uma satisfação, tem ali uma entrega, mas só que também eu tenho que bobear, eu não posso ficar só com aquele paciente que está rindo.
Eu vou pegar pacientes que... Ah, tá. Entra aí. É isso que você sabe fazer? Ah, legal. Porque é o jogo dele também. Eu tenho que sacar se isso é o jogo dele. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre essa história do jogo quando ele inicia. E só que assim, geralmente no hospital onde você tem um acompanhante, facilita para o palhaço, porque ou o paciente fala ou o acompanhante fala, participa do jogo. Só que quando eu cheguei na Cruz Verde, a Cruz Verde cuida de 200 e poucos pacientes que são internos. Eles estão lá, eles moram, é uma casa. É uma casa que cuida de portadores de paralisia cerebral grave. E alguns abandonados pela família, justamente por causa da patologia, estão lá há anos. Você tem pacientes lá há quase 50 anos, vivendo quase a mesma idade da Cruz Verde, que tem também seus 50 e poucos anos aí de existência. E que já perdeu toda a família, seja porque a família realmente desistiu não aguentava, ou seja porque não aguentava mais, porque, cara, é uma pessoa que depende muito de você. E o corpo, ele vira quase que uma pedra, uma tábua de quem tem. Tem uns que o trabalho, por exemplo, da Cruz Verde é melhorar a vida dessa pessoa. Então, vai lá auxiliar, fazer uma cirurgia para que ele possa dobrar a perna, pelo menos, para poder sentar numa cadeira de rodas, para poder circular. Então, você tem terapeuta ocupacional, você tem fono para ajudar na fala, melhorar a fala, e toda essa história. E eu fui para esse ambiente, né? Eu tive a oportunidade de dar aula particular de palhaço para um amigo, que era da parte da direção da Cruz Verde. E aí ele vendo esse desenvolvimento, o que era o palhaço, toda a descoberta, falou, porra, Guti, eu queria te ver trabalhando. É muito legal como isso está transformando. Só detalhe, desse meu aluno, ele era um alemão empresário de 78 anos. Ó, E que de repente ele falou, eu quero ser palhaço. Olha para onde vai. E eu falei, você dá aula particular? Nunca tinha dado aula particular. Claro que eu dou aula. Você... Fica tranquilo. Preparei um material legal dentro das condições dele, ia pelo menos umas 2 vezes por semana na casa dele e dava essa aula. Você vê que o papo vai para lá, vem para cá, eu espero que consiga fechar aí as ideias, mas vamos lá. Tá ótimo, mantém que eu vi a história, tá sensacional. Bacana. Então, e aí o André, ele queria me ver trabalhando. Eu falei, cara, você não conhece lá a galera da Cruz Verde? Nessa época eu estava sem hospital. Eu posso fazer uma visita lá na Cruz Verde e você acompanha. A gente faz uma brincadeira, chama os amigos, né, que já tinham trabalhado comigo em hospital, e a gente vai lá para a Cruz Verde. Beleza, vamos marcar então, vou colocar você para falar com a superintendente, vocês agendam um dia e beleza. Tá ok. Fui lá, conheci o ambiente e marquei o dia da visita. Fomos lá em 3 palhaços. Antes já tinha conhecido o ambiente, que é sempre bom aquela história, chegar primeiro, conhecer o ambiente, saber como que é ali para você já ir preparando, né, como que você vai atuar. Só que eu vinha com a minha cultura de falar com o paciente o tempo todo, de jogar, posso entrar? Oi, meu nome é Juninho, sou o doutor Juninho, já passou um bacteriologista aqui, e aí a pessoa responde, não quero, não sei o quê. Só que isso lá não funcionava. Como eu disse, tinha, para aqueles que falavam, o jogo até rolava, mas às vezes ele ficava olhando assim e chegou mais uma turma que vai aqui querer achar que a gente é bobinho, não sei o quê, fazer gracinha. Então tinha um jogo também de recuo. Não, quem é esse cara que está chegando aí todo palhacinho, vai fazer gracinha, né? E então tinha uma resistência e tinha aqueles que realmente era um outro tipo de comunicação que na época eu ainda não entendia isso. É aquela comunicação só do olhar, a comunicação de um gesto, a comunicação de libras, por exemplo. E eu vinha com aquela cultura da comunicação só oral, a fala, né? Pô, mas vamos lá. Um fato muito legal nesse primeiro dia que eu fui fazer a visita na Cruz Verde, e é bacana porque se vocês forem ver a história de todos os palhaços, tem sempre um momento que marca assim, pô, é isso que eu quero fazer na minha vida.
é quando você se conecta à energia do seu trabalho, porque você tem um retorno que marca muito, né? É tipo a passagem pelo portal, né? Você entra assim, fala, pô, agora sim, é o meu diploma, né? Talvez para o médico, aquela cirurgia bem sucedida, para o professor de educação física, né? Aquela recuperação, ver o que a pessoa conseguiu atingir um exercício X, enfim, o aluno se formando. Um dos pacientes, ele vivia lá já um tempinho, era um menino de aproximadamente uns 15 anos. Ele vivia na Cruz Verde, já estava um bom tempo, mas ele não tinha reações. Ele ficava lá, deitadinho na cama dele, tranquilo, sendo cuidado, tudo, mas não era uma pessoa que reagia. Isso as enfermeiras depois contaram para a gente que ele era assim. Chegou os palhaços na ala dele. E aí, sempre de leito em leito. Oi, 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 oi. Eu cheguei perto dele. Na época eu estava até com um acordeãozinho, aqueles de 8 baixos. Nada, mas faço um barulho só. Cheguei perto dele e comecei a falar com ele. Tem até uma foto disso, foi muito legal que conseguiram registrar isso. Esse menino se conecta ao meu olhar do palhaço. A gente fica ali trocando e ele começa a reagir. Ele começa a sorrir. Ele começa meio que vibrar e o pessoal fala, gente, o que está acontecendo com o Micael? Nossa, cara. Ele está se entregando aqui para o palhaço. Ele já vinha já numa dificuldade, já também. Ele já estava numa situação de saúde delicada. Ele tem uma entrega, né, naquele momento. Ele interage com o palhaço. É muito louco. Eu guardo de vez em quando até compartilho essa imagem de entrega, assim, tipo aquele riso ali libertador dele. Por que libertador? Que na noite o Micael partiu. Então, Arrepiei. Eu ouvi você contar essa história na palestra lá, eu arrepiei do mesmo jeito que agora. não, é incrível. Nessa noite o Micael partiu. E aí, é emocionante, eu me emociono até hoje também. A gente poderia analisar isso como triste, né? Quando a gente fala que alguém parte, a gente perde alguém, mas de repente vamos entender isso como o lado da passagem, né? Como eu falei muito de portal, tudo. O palhaço talvez foi ali só dar aquela alivia, vá. Aquele riso talvez tenha sido aí a minha cabeça, né? Cada um vai fazer a sua interpretação, mas na minha leitura e dos próprios profissionais que depois a gente ficou dialogando muito sobre isso, pareceu que ele se libertou, porque ele apresentou reações que ele não apresentava há muito tempo. E naquele momento com o palhaço ele se permitiu. E teve uma entrega ali muito bacana. E ele foi. E aí eu falo, puta, gente, esse trabalho vai além de potencializar o lado saudável, né? Ele tem um processo de cuidar mesmo do outro, de estabelecer. Eu falo muito de oxigenar, essa coisa de soltar o ar, que a gente fala, pô, eu respiro o tempo todo, né? Quem trabalha com saúde, educação, né? Respira, exercício, não sei o que lá, né? Eu falo as coisas básicas de qualquer tratamento é tomar água, fazer exercícios, aprender a respirar. Eu falo, pô, mas eu respiro, não. Ter um tempinho para parar, respirar. E o palhaço permite isso, essa reflexão. Então foi muito bacana assim esse momento. E eu falei, cara, eu vou trabalhar na Cruz Verde. Eu quero ficar aqui. Eu quero continuar no. E detalhe, né? O meu amigo que eu dava aula, ele não foi nessa visita. Fez dobro. Ele é um empresário, ele trabalha atendendo outros empresários, não sei o quê. Então era difícil a agenda dele, né? Bem no dia que eu marquei, não, vou, não foi. E aí eu falei, pô, cara, que pena, não deu certo, não sei o quê. Mas quando eu entrei lá nesse dia, além desse paciente que marcou, que tinha os demais, que também eu senti um amor ali. Os profissionais que cuidavam,
que a Cruz Verde exalava amor no atendimento ali. E aí eu fiquei cativado com aquilo, falei, eu quero fazer aqui, vou ficar aqui nesse espaço. Posso, né? Aí fomos ver toda a parte burocrática aí de liberação, que também, cara, você não vai entrar no hospital, quem tem essa figura, o que você vai oferecer, vamos entender direitinho esse projeto. Eu tive a sorte de entrar, começar a fazer o trabalho, na época com um amigo, parceiro, uma dupla. A terceira pessoa desistiu, falando não é para mim, porque você vê de tudo, né? E aí fiquei eu e esse amigo trabalhando, e aí começa as dificuldades de comunicação. Porque aí sim, aí era o trabalho valendo, porque naquele dia era só uma visitinha, passando, oi, tal, não. A gente quase não viu os pacientes, né? A gente não descobrimos os pacientes pelo tempo que tinha, sei lá, uma visita para 200 leitos, ela dura em torno de 4 horas. Naquele dia eu passei lá em menos de 1 hora em todos esses leitos, né? Alguns assim só do lado de fora, sem muita interação. E cara, aí vamos lá fazer o trabalho. Eu e meu amigo fazendo as gags, as claques, não sei o quê, e brincando, e tropeça, os passos tapas, e não sei o quê. E aí eu olhava o quarto, aquele silêncio. Aí vamos para o outro. Talvez aqui o pessoal não esteja no bom dia e tal. Aí ia para outro quarto, mesma história. Oi, tudo bem? Né? Doutor aqui, doutor ali, esterologista, não sei o quê. Nada. Aí de vez em quando aparecia um enfermeiro, né? Acho que com dó dos palhaços ali, para tentar socorrer, tudo. E no final, aí a gente terminava, isso geralmente começava pelas 8 horas, assim, a gente ia até meio-dia, 1 hora, tá? Eu sempre estendi um pouquinho mais, principalmente em dupla. E aí, na hora do almoço, a gente ficava lá conversando, não, cara, pô, aí um tentando proteger o outro, né? Aquela coisa de reconhecer no outro a capacidade de um, não, acho que eu te atrapalhei naquela hora, blá, 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 blá. Enfim, nós ficamos, sei lá, um mês e pouco, nessa coisa de frustração no final do trabalho, de não ter aquela satisfação, de não estar afetando e discutindo o que a gente pode fazer, a gente precisa rever, a gente precisa trazer, de repente, um terapeuta musical, trazer alguém diferente, tal, estudar mais sobre a patologia e tal. Enfim, ficamos aí devagando, até que, de novo, o portal se abre. E esse meu amigo, ele foi ele estava num espetáculo e eles iam viajar pelo Brasil inteiro com um espetáculo. Ou seja, estava sozinho. E aí era o momento de desistir, né? Já que ele vai viajar com a peça, eu vou abandonar isso e fica assim. Não deu certo porque eles que não funcionavam, não. Mas aí palhaço não tem jeito. Ele vê o desafio e ele fala, eu vou fazer. Foi a hora da verdade. Isso que eu já tinha experiência anteriores e tal. E eu falei, não, cara, eu vou descobrir como fazer esse trabalho aqui na Cruz Verde. Eu preciso disso para mim. Por mais que eu tenha... porque eu tive uma motivação lá atrás, com o paciente do primeiro dia que partiu, teve todo aquele momento mágico, e eu senti esse chamado, essa vontade de fazer, e de repente eu estava ali batendo cabeça, literalmente. Não, eu vou descobrir, não é possível. Eu até falo nas palestras, né? Se a gente fala com plantas e com bichos, por que eu não vou me comunicar com o ser humano? Né, gente? Onde está? Simples assim. Por que eu não vou falar com o ser humano aqui? Eu vou descobrir. E aí eu comecei a buscar ajuda dentro daquele ambiente. Os profissionais de saúde, lógico, ajudaram bem mais ali. Mas aí me aparece um figurinha chamado Dudu. O Dudu era quase o... Era não, ainda é, que o Dudu está lá ainda. O Dudu era o reizinho ali da Cruz Verde. O xodó, era o cara, o mulherengo, o safadão, era o piadista. Figura. Ele era o quê? Enfermeiro lá da Cruz Verde? Ah, o Dudu é paciente. Assim. Paciente, por isso que é o queridinho, o galã, não sei o quê. O xodó, vamos assim dizer. O mascote. O mascote. O Dudu é o figura. Figura. E eu me aproximei desse cara.
né? Porque o Dudu, assim, como a Claudinha, outros pacientes, eles ficavam ali na recepção, porque eram os pacientes que ficavam na cadeira de roda, que conversavam e tal. Eles ficavam na recepção, sempre ali mais acessíveis, né? E eu chegava antes, às vezes sentava ali, ficava esperando, dar o meu tempo de subir e tal, de entrar. E eu fui me aproximando desse cara. E o Dudu, pra você ter uma ideia, o Dudu escreveu um livro, chama Minha Casa Verde, que é dentro da Cruz Verde. Ele tinha sonho de escrever um livro. E no livro, ele conta a vida dele, a história dele. Desde a infância, onde ele se via diferente dos amigos, né? Que ele olhava lá a molecada brincando, correndo, e ele tendo que se arrastar, porque a perna eu não conseguia ficar de pé, não sei o quê, né? Os conflitos familiares, né? Enfim, até a entrada dele na Cruz Verde. E esse livro foi até uma parceria com a Fono na época, que ela falou: tá bom, Dudu, eu escrevo para você, e aí você vai me contar as histórias e a gente aproveita para fazer os exercícios de fono, para você me ajudar nessa fala. Então, toma lá da cá, não vou trabalhar de graça aqui, não. Ah, tá bom, tá bom. E ele escreveu, e é um livro incrível, cara, porque ele conta toda a trajetória dele e ele conta todos os sonhos dele, os desejos, as vontades. Eu quero conhecer a Sandy, eu quero ver o Rogério Ceni, ele é São Paulino, eu quero, sei lá, ir no programa de TV. O cara conseguiu realizar todos os sonhos dele. Olha só. Ele jogou, ele escreveu, e tudo que estava escrito ali, e mais coisas, lógico, porque a articulação dele é maravilhosa. E aí eu, lendo esse livro, pô, já deu uma... acendeu e comecei a entender melhor a patologia. Foi a melhor pesquisa que eu tive para entender a paralisia cerebral e entender aquele universo que eu estava. E o Dudu foi start. Eu falei: pô, Dudu, você não quer me acompanhar nas visitas? Né? Você vai me ajudando. Seu livro me ajudou bastante, não sei o quê. E era muito legal, porque aí o Dudu começou a ir comigo mesmo nas visitas, a paisana, né? Cadeira de roda, a cadeira dele e tal. Aí ele conhecia todo mundo ali. Ele já estava há anos. E aí eu começava a ver o paciente que... Aí ele quase que era um anfitrião ali. Quase não, ele era, né? Ó, meu amigo Juninho aqui, não sei o quê. E aí eu chegava no leito, começava a conversar, e aí tinha aquele olhar de resposta, e não sei o quê. E aí a comunicação dos dois pacientes, Dudu com o paciente que estava lá no leito. Eu falei: Dudu, e aí, o que falou? Não, tá falando que você é um besta. Aí eu, pô, sacanagem, não sei. Ele era piadista, né? Falou: Dudu, você viu onde está a Claudinha, por exemplo? Olhava no bolso, olhava no outro, não sei onde está. Só quebrava comigo. Ele era um palhaço nato. É isso aí, quando toca essa música você já sabe que estamos chegando no final do episódio. Ah, que pena! Mas não se preocupe que semana que vem tem a parte 2 da nossa trilogia do riso. Aê! Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e compartilhar os papais e mamães de plantão. Afinal, sempre tem alguém com criança perto de você. Vamos que vamos, porque os outros foram se dar bem. Até o próximo programa, fique com Deus e... diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica!